Nos capítulos 7 a 9 do livro de Jeremias, o profeta continua a advertir Judá sobre seus pecados e a iminente destruição, destacando a necessidade de arrependimento genuíno e fidelidade a Deus. Jeremias capítulo 7, versículos 1 a 7. Deus manda Jeremias a se posicionar na porta do templo e proclamar uma mensagem ao povo de Judá. Ele exorta o povo a emendar seus caminhos e suas ações, prometendo que se eles fizerem isso, poderão continuar a habitar na terra. Deus critica a confiança falsa do povo no templo, acreditando que só porque o templo do Senhor está entre eles, estão seguros. Ele pede justiça social, tratar bem os estrangeiros, órfãos e viúvas, e não derramar sangue inocente, nem seguir outros deuses. Versículos 8 a 15. Deus condena a hipocrisia do povo que rouba, mata, comete adultério e perjura, queima incenso a Baal e segue outros deuses. E depois vem ao templo, dizendo que estão salvos para continuar fazendo essas abominações. Ele pergunta se a casa que leva o seu nome se tornou um covil de ladrões. Deus lembra o povo do que fez com Silo, onde primeiro colocou seu nome, e avisa que fará o mesmo com o templo em Jerusalém. Ele os rejeitará, assim como rejeitou Efraim. Versículos 16 a 20. Deus ordena que Jeremias não ore por este povo, pois ele não ouvirá. Os filhos, os pais e as mulheres, todos participam na adoração de ídolos, provocando a ira de Deus. Ele declara que sua ira será derramada sobre este lugar, sobre homens e animais, sobre as árvores dos campos e sobre os frutos da terra, e queimará sem se apagar. Versículos 21 a 28. Deus rejeita os sacrifícios do povo, afirmando que, quando tirou seus antepassados do Egito, ele não falou sobre holocaustos e sacrifícios, mas sim sobre obedecer à sua voz. No entanto, o povo não obedeceu nem inclinou seus ouvidos, mas seguiu os conselhos de seus próprios corações perversos. Desde o dia em que saíram do Egito até hoje, Deus enviou seus servos os profetas, mas o povo não escutou. Jeremias deve dizer-lhes que são uma nação que não obedeceu à voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. A verdade pereceu e foi cortada de sua boca. Versículos 29 a 34. Deus ordena que Jerusalém lamente, pois ele rejeitou e abandonou a geração de sua ira. Os filhos de Judá fizeram o que é mal aos seus olhos, colocando abominações no templo e construindo os altos de Tofete no vale de Ben-Rinom, para queimar seus filhos e filhas no fogo, algo que Deus não ordenou nem lhe passou pela mente. Portanto, dias virão em que este lugar será chamado de Vale da Matança, e os corpos serão alimento para as aves e animais. Cessarei nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, pois a terra se tornará um deserto. Jeremias capítulo 8. Versículos 1 a 3. Deus declara que os ossos dos reis, príncipes, sacerdotes, profetas e habitantes de Jerusalém serão exumados de suas sepulturas e expostos ao sol, à lua e a todo o exército dos céus, os quais amaram, serviram, seguiram, procuraram e adoraram. Não serão recolhidos nem enterrados, mas serão como esterco sobre a face da terra. Todos os sobreviventes deste povo mau escolherão a morte em vez da vida em todos os lugares para onde eu os dispersar. Versículos 4 a 17. Deus pergunta por que este povo se desvia perpetuamente, recusando-se a voltar. Eles se apegam ao engano e se recusam a voltar. Ninguém se arrepende de sua maldade, dizendo: "O que fiz?" Todos se voltaram para seu próprio caminho. Mesmo a cegonha, a rolinha, o andorinhão e o grou conhecem suas épocas de migração, mas o povo não conhece as ordenanças do Senhor. Deus denuncia os sábios de Judá, que rejeitaram a palavra do Senhor. Por isso, dar-lhes-ei suas esposas a outros e seus campos a novos proprietários. Todos, desde o menor até o maior,
são gananciosos por ganho. Desde o profeta até o sacerdote, todos praticam a falsidade. Eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão derrubados, castigados e colhidos. Versículos 18 a 22. Jeremias lamenta pela aflição de seu povo, dizendo que está ferido e desolado. Ele ouve o clamor do povo de uma terra distante, perguntando se o Senhor não está em Sião e se seu rei não está nela. Deus responde que provocaram sua ira com suas imagens esculpidas e ídolos estrangeiros. A colheita passou, o verão acabou e não estamos salvos. Jeremias clama por bálsamo em Gileade e um médico para curar a ferida do seu povo. Jeremias, capítulo 9. Versículos 1 a 9. Jeremias expressa sua tristeza e desejo de se afastar de seu povo infiel, pois todos são adúlteros e um bando de traidores. Eles dobram suas línguas como um arco para mentiras e não prevalecem na verdade na terra. Passam de maldade a maldade e não me conhecem, diz o Senhor. Deus exorta o povo a desconfiar de seus vizinhos, pois cada um engana o seu próximo e não fala a verdade. Eles ensinaram suas línguas a mentir e se cansam de praticar a iniquidade. Deus pergunta se não os punirá por essas coisas e se não se vingará de uma nação como essa. Versículos 10 a 16. Jeremias lamenta pela devastação das montanhas e pastagens, pois foram queimadas e ninguém passa por elas. As cidades estão desoladas, sem habitantes. Deus diz que destruirá Jerusalém, tornando-a um monte de ruínas. Quem é sábio o suficiente para entender isso? Porque a terra está arruinada e desolada como um deserto. Deus responde que é porque abandonaram sua lei, não obedeceram à sua voz, mas seguiram seus próprios corações e os Baalins. Portanto, Deus alimentará este povo com absinto e lhes dará água envenenada para beber. Espalhá-los-ei entre as nações e enviar-lhes-ei a espada até que os consuma. Versículos 17 a 22. Deus chama as mulheres que pranteiam profissionalmente para lamentar pelo povo de Judá, pois a morte subiu pelas janelas e entrou nos palácios. As crianças e os jovens serão mortos nas ruas e praças. Fale. Os cadáveres dos homens serão como esterco sobre a face do campo, como feixes após o ceifeiro, e não haverá quem os recolha. Versículos 23 a 26. Deus adverte para não se gloriar na sabedoria, na força ou nas riquezas, mas em conhecê-lo e entender que ele é o Senhor que exerce bondade, justiça e retidão na terra. Deus se deleita nessas coisas. Dias virão em que ele punirá todos os circuncidados apenas na carne: Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que vivem no deserto. Pois todas essas nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Esses capítulos de Jeremias são uma poderosa advertência ao povo de Judá para se arrependerem de seus pecados e voltarem ao Senhor. Deus expressa sua tristeza pela infidelidade e rebeldia de seu povo, mas também promete julgamento justo para purificá-los e restaurá-los. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura de Jeremias, capítulos 7 a 9. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida. Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano, e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!